Malha Fina, na Rasca Web. Aline Angelim. Convidado do dia. É a nossa convidada de hoje na bancada do programa Malha Fina. Hoje a nossa entrevista ao vivo com a advogada, que é pós-graduanda em Direito Processual das Famílias e Sucessões. É também especialista na defesa das mulheres, autora de artigos jurídicos, presidente da OAB Mulher de Angra dos Reis, ouvidora da mulher da OAB Angra, membro da Comissão OAB Comunidade e membro da diretoria da OAB em Angra dos Reis. Meu amigo Renato, hoje o assunto vai render e ela sabe muito, hein? Sabe muito. Por isso que a gente fez o convite exatamente e a gente reforça para todas as mulheres. Desde cedo a gente está olhando aqui pelo nosso WhatsApp, o Instagram da Rasca. Você é muito bem-vindo. E hoje uma participação muito grande aqui de mulheres, isso é muito legal. E a doutora Aline, a gente agradece muito, primeiro, você ter aceitado o nosso convite para ajudar a ampliar o conhecimento aí das mulheres sobre direitos e principalmente mostrar para os homens que existem leis. E acabou aquela história, tem lei que pega, lei que não pega. Lei é lei, ponto, cumpra-se. Maria da Penha tá aí para não deixar o Renato e o Vlad mentir. E tudo tem que ser cumprido. Vlad, esse é o tipo do programa de serviço que a gente gosta muito de fazer. A gente gosta muito de fazer. Bom, Aline Angelim, prazer em recebê-la aqui no Malha Fina da Rasca Web. Muito bom dia para você. Bom dia. Primeiro eu gostaria de agradecer o convite, Vlad Flores, meu querido amigo Renato Aguiar. Bom dia, seja bem-vindo. Obrigada. É sempre uma honra estar contribuindo para o desenvolvimento da cidadania na cidade. Muito bem. Aline, você é especialista em defesa da mulher. Quais os problemas mais comuns que chegam até você nesse sentido? Tem algum problema que seja assim, o campeão das reclamações? Ou quer citar 2 ou 3? Quais são os mais comuns? Então, o que eu observo na prática é a dificuldade das mulheres em buscar, né, o socorro, tanto judicial como o primeiro atendimento que se dá na delegacia. Sim. Mas quais são os problemas que você poderia citar assim, que são os campeões? Não conseguir registrar uma ocorrência é um problema muito frequente. A maioria não registra, então, né? A maioria não registra, por Nossa. diversos motivos e ser descredibilizada. Então, eu acho que a descredibilização da palavra da vítima é o maior problema que eu vejo diariamente. Ela é descredibilizada na própria delegacia, na hora da denúncia? Algumas vezes, sim. A mulher ela é descredibilizada pela sociedade também. Que julga, né? Às vezes diversos tipos de autoridades, né? Então eu acho que isso é o que faz tanta diferença, tanto para que ela consiga se resguardar, tá? Como também para que ela tenha coragem de lutar pelo seu direito. E o que fazer para mudar esse quadro, então, desse descrédito, né? A informação. Eu acho que a informação, quando a gente expõe que a lei existe, o que a lei fala, não adianta só a população estar ciente, é preciso também que as autoridades estejam sempre se atualizando e praticando a letra fria da lei, né? Nesse sentido, doutora Aline, é importante deixar claro que independente da classe da mulher, a mulher tem que fazer esse movimento para ela se sentir resguardada. E no caso, a senhora que representa a OAB Mulher, deixa isso muito patente. Existem N formas de entrada para que a mulher se sinta acolhida, principalmente em caso de uma violência ou de caso de um assédio moral, né? Isso mesmo. A primeira coisa que a gente pede, né, para os familiares e amigos é que estejam ao lado e não julgue, porque no dia a dia, no escritório, para que eu consiga fazer o prosseguimento do trabalho com uma mulher vítima de violência doméstica, é só depois da 3ª consulta. Dificilmente chega uma mulher que esteja fortalecida para poder seguir adiante, ou com divórcio, ou com pedido de guarda, ou uma separação, porque elas vêm carregadas de medo. E ela já está fragilizada pela própria violência que ela sofreu, né? Exatamente. Então, essa mulher, ela precisa de um atendimento correto, né? Diferenciado. Ela precisa do apoio dos familiares, dos amigos. E com relação às políticas públicas, nós vamos conversar hoje, vocês vão ver que tem política pública capaz de garantir uma independência, né, na medida do possível, financeira,
tá? Existem tudo quanto é tipo de medida social para poder fazer Apoiar. com que essa mulher saia desse ciclo da violência doméstica. Só que ela não tem conhecimento sobre isso, então ela não sabe a quem cobrar. Por isso que você diz que a informação é que vai fazer a diferença, né? Exatamente. Bom, Aline, sob o seu ponto de vista, o que você acha que está acontecendo com a nossa sociedade, né? Está cada vez mais caótica, cada vez mais falida. É falta de lei? É falta de punição, né? É falta de educação? O que é que está acontecendo? Porque os índices de agressão contra a mulher só aumentam, né? O que está havendo, cara? O que você acha? Então, leis, no meu ponto de vista, existem leis suficientes. O que a gente não vê é a aplicação dessas leis de maneira adequada. Então, eu acho que essa faria toda a diferença, né? Por isso que, no começo, eu falei, é importante que a sociedade esteja informada, mas também as autoridades estejam atualizadas, porque, às vezes, não é porque é uma autoridade que tem conhecimento de tudo. E quando você chega para despachar ou para acompanhar uma ocorrência, as pessoas às vezes não sabem nem do que você está falando, né? E já aconteceu recentemente comigo, num juiz fora da comarca, em que eu fui despachar uma medida protetiva patrimonial e ele falou que não poderia falar sobre isso no registro de ocorrência. Então, assim, não foi de maldade, ele não sabia mesmo. Nossa. Então, na verdade, a gente entende e tem a clareza que muitas vezes o próprio sistema não está preparado, ou por questões de conhecimento ou até mesmo da lei, que a mulher tem N fatores para ser protegida. E um exemplo disso muitas vezes é o feminicídio, que aí a própria sociedade diz, mas ela procurou esse tipo de coisa. Não é, a mulher não procura se matar, se fosse assim, ser agredida, né? Exatamente. Então, isso tem que ficar claro, que haver uma transformação da sociedade. Tem sim. E se nós formos observar, né, as mulheres que foram vítimas de feminicídio, na maioria das vezes elas foram descredibilizadas mesmo. Né? Houve alguma coisa antes, ela procurou o Estado, procurou os caminhos, as portas de entrada. Exatamente. E viraram as costas para ela, julgando por algum motivo, né? Que nem agora, recentemente, não é uma questão de feminicídio, mas também houve uma alteração legislativa onde, em processos que envolvam denúncias de estupro, por exemplo, não pode mais utilizar o histórico de vida da vítima, né? Mas a sociedade ainda continua julgando dessa forma. Exatamente. É verdade. Não é porque a mulher teve um passado sexualmente ativo, né, que ela deixa de ser vítima. Ora. Sim. Né? E se vocês me permitirem, agora Claro, em junho, em janeiro, foi publicado, final de dezembro, começo de janeiro, foi publicada uma lei federal, tá? Determinando que todos os estabelecimentos que trabalhassem com música e tivessem bebida alcoólica, incluindo hotéis, bares, casas de shows, a partir de junho teriam que implantar o protocolo do não é não. Eu não conheço uma cidade que já esteja eu ia te perguntar aplicando. Como é esse protocolo, Pois é. também desconheço. Então, isso é uma lei federal, tá? Então, a partir desse mês já começa a ser fiscalizado. Então, esses estabelecimentos vão ser fiscalizados. Lembrando do caso do jogador Daniel Alves. Então, esses estabelecimentos, eles precisam saber como isolar uma vítima quando ela chega para um garçom, segurança, para um garçom, né, para um barman, vigia, para poder relatar que ela foi importunada sexualmente ou que houve estupro. Então, essa mulher, ela tem que ser isolada, ela tem que ter o atendimento adequado, aquele funcionário de estabelecimento tem que saber para quem ligar, qual o telefone ele deve fazer contato. E você vê que no Rio já existem alguns lugares que estão aplicando, né? Mas aqui em Angra você não vê. Hoje é dia 17, tá? É a partir de junho. Que dia de junho? Já estamos no dia 17 aí. Exatamente. Então, deixa eu entender. Então, a casa noturna ou não, que venda bebida alcoólica, restaurante, bares, geral, hotéis, geral, exatamente. passa a ser responsável por resguardar essa mulher que denunciou dentro da casa e acolher e informar as autoridades que aquilo está acontecendo ali. E tem que resguardar e acolher essa mulher até que a autoridade chegue. É isso? Exatamente. Renato? Uma questão, doutora Aline, que chama muita atenção, que várias e várias medidas foram feitas e
colocaram. Uma delas é aquele X na mão. Isso, sinal vermelho, né? Sinal vermelho. Aí, dependendo, se ela não tem um batom, vai com caneta mesmo, alguma coisa assim. Vários e vários casos, a gente acompanhou pela imprensa, que foram produtivos. As pessoas conseguiram superar uma possível agressão, um possível problema. Mas falta ainda muito por parte dos bares ou das boates ou qualquer outro espaço que não é não. Exatamente. Muitas vezes as pessoas não têm, ele pode estar brincadeira, ele passou do limite, e é um negócio muito complicado. Agora, quem é a vítima, que é a mulher, ela é que sabe o que está acontecendo, né? Existe um princípio que ele foi um dos norteadores, né, para a Lei Maria da Penha, que é o estandarte interpretativo. Ou seja, a palavra da mulher, ela tem uma prerrogativa, tá? Você acredita, uma presunção de que ela está sendo sincera. E aí entra mais uma vez o combate ao julgamento. Então, quando a mulher ela vai procurar alguém para poder relatar o que ela viveu, seja um colega que tem a possibilidade de denunciar o crime que essa mulher sofreu, ou uma autoridade, a palavra dela, ela tem essa presunção de veracidade, de sinceridade. Muito bem, estamos ao vivo no programa Malha Fina da Rasca Web, hoje recebendo a advogada Aline Angelim para falar tudo sobre a questão mulher em Angra dos Reis e região. Estamos em nome da Prado Motors, a loja mais irada da cidade, Só Diesel Angra, a única autorizada Bosch em Angra dos Reis, Supermercado Preço Ótimo, o que mais vende e melhor atende, e Viação Senhor do Bonfim, você escolhe os caminhos e a gente te leva. Ô, Aline, vamos falar um pouco sobre a questão da violência que pode chegar ao feminicídio, de fato. Às vezes a violência começa de forma bem discreta, vai evoluindo, sem até que a mulher mesma perceba. É aquela história, né, que muitas vezes a gente ouve dizer aí, ele é assim mesmo, né? Ele tá só um pouco nervoso hoje. Isso vai passar. Mas não passa, né? É evolutivo, né? Os sinais são dados de forma clara e às vezes a mulher deixa esses sinais passarem. Não é verdade? Exatamente. Nenhum relacionamento começa com agressão. Verdade. Né? Todo relacionamento começa com amorzinho, né? Uma conquista. Exato. E é por isso que nós utilizamos uma expressão que é bastante conhecida no meio, que é o ciclo. Então, a violência doméstica, ela faz parte de um ciclo. Certo. Ela começa com a conquista. Seguindo da conquista, ela começa com crises de ciúmes, onde o agressor, muitas das vezes, começa a isolar essa vítima, né? Da sociedade, da família. Dos amigos, da família, exatamente. E ela vai se fechando, vai se entristecendo, vai perdendo a segurança em si mesmo. Vai aceitando também, exatamente. Né? E aí, daí parte para as ofensas. Tá? Então, a gente está imaginando aí um ciclo mesmo, tá? E dessas ofensas, a mulher, ela manifesta o quanto ela está triste com isso e o homem pede desculpas, né? E fala que errou, ou bebeu, que não é isso que pensa. Dá uma desculpa qualquer. Compra um presentinho. E a vontade de que realmente eles tenham se arrependido, na maioria das vezes existe uma família, né? E a mulher acredita que ela tem que manter a família unida e que isso não vai acontecer mais, e ela perdoa. E com isso vai começando, então, a violência psicológica, tá? Que, na minha opinião, é tão grave quanto uma violência física, porque se um homem, né, quebra um braço da mulher, 2, 3 meses, ela vai ter o braço, né, recuperado, exatamente. Agora, o estrago psicológico, não. São anos de terapia. A gente tem visto muitas mulheres aqui na cidade que estão tentando se suicidar, tá? Então, cresceu muito o número de vítimas que tentam suicídio aqui na cidade. E aí são anos mesmo para recuperar. E aí, só para concluir esse ciclo... Sim. E aí começa a violência psicológica. E dessa violência psicológica, ela começa a despertar e falar que não é isso que eu quero pra mim, eu estou adoecendo. Ela começa a ter uma visão. Perfeito. Só que aí que ele vem com o presente, muitas das vezes eles vivem em união estável, então o homem vem com a promessa de que vamos casar na igreja como você sempre quis.
E aí ela recua e, mais uma vez, querendo acreditar de que, de fato, isso vai mudar. E é a partir daí que a gente já chega para o finalzinho, que se for uma pessoa, um homem, com um transtorno psicológico, ele acaba cometendo o feminicídio. Nesse sentido, doutora Aline, a gente acompanha N casos aqui na crônica policial e a gente sabe que muitas vezes o antecedente passa também pela questão financeira. O homem é o provedor do lar. Aí a mulher, principalmente numa classe social não tão abastada, a mulher depende muito daquele dinheiro, do filho, e muitas vezes no final de semana o caldo entorna. Aí é onde acontece a violência, e a violência vai só subindo, principalmente quando a mulher leva os filhos para a casa do homem. Passa até por outros problemas muito sérios, que é o ataque sexual, muitas vezes às filhas da mulher. Sim, existe, bem, não tem face, né, a vítima de violência doméstica. O que acontece, na maioria dos casos, a questão de manter esse relacionamento é a existência de uma criança, de filhos em comum. Questão financeira e questão de filhos, não, é né? a questão de filhos em primeiro lugar. A questão financeira, existe uma divisão, porque existem, sim, aquelas mulheres que dependem economicamente, né, daquele agressor, como existe, tá, um grande número de mulheres que são aquelas que trabalham exaustivamente para manter a família, né, que são os homens da casa, né, e ajudam mesmo a construir um patrimônio muito grande para aquele casal, e quando ela decide se separar, o cara não quer aceitar, até porque, assim, quem levantou foi ela, né? E agora, o que vai fazer? Ainda vai ter que dividir com ela o dinheiro. E o que vai ser da vida dele? Né? Brincam, né? Falam que é a mulher motor de polpa, que leva o homem para cima. E essas mulheres agora estão fazendo parte de um grande número de vítimas, tá? Como você disse aí, né? A agressão contra a mulher não tem face. Não. Então estão em todas as classes sociais, né? Não importa se é provedora, se não é, se é rica, se é pobre, não tá. Isso tá. Por isso eu estou falando que a sociedade está doente, está caótica, né? Em todos os aspectos. Tem uma senhora aqui que entrou, ela pediu para não se identificar aqui no WhatsApp. Ela falou: senhor Renato, pergunta para a doutora qual o melhor caminho. Já tive um atrito, não quero ter o segundo. Ela separa, sai de casa, vai para a polícia. Procura a OAB Mulher? Depende muito de cada caso, né? Então, como a gente não sabe especificamente dela, ela também mas eu vou falar de forma geral. E pela experiência do escritório, muitas mulheres que chegam lá no escritório, elas querem proteção, elas precisam de proteção, mas elas não querem registrar uma ocorrência. Ou porque já tiveram uma tentativa frustrada, ou porque tem pena por ser o agressor pai de seus filhos. Então, assim, é importante que você esteja informada, você saiba o que fazer e a quem procurar. Por quê? Porque você pode requerer medida protetiva sem registrar uma ocorrência. Doutora Aline, a gente acompanhou várias vezes a agressão, principalmente o plantão de segunda-feira de uma delegacia, não a delegacia da mulher, mas de uma forma geral no município onde só tem uma delegacia. Chamam muitas vezes feijoada. Aí o cidadão agride a mulher, ela vai lá, registra, tal. Quando é terça-feira ou quarta-feira, ela retorna para retirar a ocorrência. Muitos policiais dizem que a pressão na mulher aumenta para ela retirar e vai dizer que vai estar tudo bem. Daqui a 3, 4 meses tem um problema muito mais grave. Existe isso, tá? Como também existe aquela ideologia, né, de que a família tem que se manter acima de tudo e os filhos pedem muito. Existem mulheres que já entraram com pedido de divórcio 2, 3 vezes, já fizeram requerimento de medida protetiva na mesma quantidade de vezes, mas sempre recuam. Por quê? Porque os filhos começam a pedir, não separa do meu pai, não briga com meu pai. Eu já vi casos do adolescente ter crises de ansiedade generalizada e a mãe se sentir culpada. Então acaba tirando a queixa, né? Contra a continuidade do processo, né? Ela recua. Exatamente. Eu achei interessante que você falou, Aline, sobre a não necessidade de registrar uma ocorrência para que se peça uma medida protetiva.
Né? Porque a ideia que dá é que uma coisa está vinculada à outra, mas as mulheres têm receio, né, de registrar a ocorrência e não precisa registrar para pedir a medida protetiva. Não sabia disso. Explica isso para gente. As medidas protetivas, elas possuem uma autonomia, tá? Isso quer dizer que a vítima, ela pode simplesmente requerer uma medida protetiva, mas, óbvio, essa medida protetiva ela é deferida pelo juiz. Mas você não precisa necessariamente ter um processo também. Você pode fazer o requerimento para o juiz, explicando, você vai ter que procurar a Defensoria Pública ou um advogado para poder fazer esse requerimento e explicar o risco que você está correndo ou a violência que você sofreu, porque também não é necessário que a violência já tenha acontecido, tá? É justamente isso, para proteger. E quiçá evitar. Exatamente. Né? Tem um caso de um homem aqui, ele fala que tem um diálogo áspero com a mulher. Isso já caracteriza que é uma forma de assédio, discussão forte, acalorada. Aí já tiram da manga aquilo. O casal às vezes pode ter uma discussão mesmo. Sim. Ponto. O que pesa a discussão para a agressão logo à frente? Mais uma vez, a gente vê como que a informação faz toda a diferença, Faz né? sim. Nem tudo que acontece num casamento é violência doméstica, Certo. tá? Então, existe um limite, um bom senso. Então, se você não está atingindo a sua companheira, a sua esposa, de forma alguma, porque às vezes a pessoa não precisa ter uma discussão calorosa, mas chegar para a mulher e falar assim: estamos indo no churrasco com os amigos, você cala a boca, não abre a boca para falar nada, porque você é uma idiota, você é burra. Então, isso é violência doméstica, entendeu? Mas vocês terem uma discussão calorosa sem faltar com respeito, sem ofender a dignidade do outro, isso é uma... É a chamada briga de casal. Tem uma outra... Eu tô lá com a tia Emília uns 30 anos lá, fechadão lá. Acho que eu nunca tive uma discussão assim, até porque meu velho pai já dizia: você calado, se você tiver errado, você vai continuar errado. Então fica na tua logo. Essa é boa. A questão da roupa. Vai nesse churrasco que você falou, aí ela tá com aquele shortinho novo, tá lá, o cara fica patrulhando a roupa dela. Fica, e muitas das vezes ela para de se vestir como ela gosta, né? Como ela gostaria. Não é a roupa que... Define. Que te define, até porque Perfeito. hoje a gente não vai falar em definição, não existe uma definição. Todos nós somos humanos, todos nós temos gostos particulares, né? Mas não é isso que permite que alguém não te respeite. Então não é a definição, é a limitação. Verdade. Eu digo que não tenho, ciúminho de roupa, tá? Mas não chega a vias de fato em hipótese alguma, de forma alguma. Agora, mas isso é conversado entre o casal, lógico, entendeu? é um acerto. Não de forma que você vai colocar ou a proibir, mulher. ou proibir, Exatamente, ou então falar, nunca proibir ninguém, usar mas aquelas assim, palavras feias. poxa vida, né? Pô, olha esse decote aí, poxa vida, mas assim, de boa, quem decide é ela. Eu posso até expressar a minha opinião, não a decisão. A decisão é dela, no máximo do próprio casal, tá certo? Mas assim, definir o que o outro vai usar, isso aí realmente não faz o menor sentido. Mesmo que você se incomode um pouco ou até muito com isso aí, mas não cabe a você decidir o que a outra pessoa usa. Agora, cabe também a outra pessoa agradar a você, que é o parceiro dela. Então, é um bom... Isso é um relacionamento, né? Vocês conversarem. É um bom senso. Exatamente. Exato, é um bom senso entre o casal. Agora, você definir a roupa do outro, isso aí não faz o menor sentido. Né? Exatamente. Nós lembramos a você, são 11 horas e 19 minutos, nós estamos aqui, você observa aqui pelas nossas multiplataformas, doutora Aline Angelim, da OAB Mulher, batendo um papo aqui, tirando dúvidas e principalmente pontuando que dá para viver, homem e mulher, cada um no seu território, independente do contrato assinado de um casamento ou de uma união. E tem que ter uma coisa chamada respeito, e a mulher saber de seus direitos, não importa a classe social. Doutora Aline, tem agora surgido uma polêmica muito grande com essa discussão, a gente vai virar aqui um pouco a chave, sobre a questão aborto. N grupos de mulheres das mais diferentes formações, colorações religiosas e políticas foram às ruas. Depois surgiu lá no nosso Congresso essa polêmica do aborto.
O presidente da República, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, disse que isso é uma questão que tem que ser discutida mesmo e é um problema de saúde. Quem tem a palavra final é sempre a mulher e muitas vezes ela sofre uma violência ou estupro, alguma coisa. Como é que a senhora, enquanto da OAB, mulher, junto com seus pares, aí tem acompanhado essa discussão, que é uma coisa que, querendo ou não, é comum em Angra, Paraty, Mangaratiba e Rio Claro. Aqui não é uma ilha. Exatamente. Eu estava até escutando, né, vocês falando Sim. hoje no início um pouco mais cedo, da questão da discussão, das adaptações, das modificações. Então, isso é ter política pública. Sim. É você dar publicidade ao que está sendo votado, a você abrir para a sociedade para que ela participe. Debata. Exatamente. E escutar a opinião, os estudos, os números, né, para que possa fazer a diferença. Então, Renato, eu acho que começa dessa forma, levando publicidade e a participação da sociedade. É importante, no caso, não só as mulheres, mas os homens também se apropriar desse conhecimento. Porque muitas vezes o homem cruza o braço e faz aquela posição assim de esfinge que não é comigo. Não, ninguém sabe o que pode acontecer. Pode ser uma filha, um parente, alguma coisa assim. E é legal você ter o conhecimento da legislação, né? Sim, e de todas, né? De todas, E de todas. correto. Como, por exemplo, a própria Lei Maria da Penha, ela deveria, né, ser de conhecimento também dos homens. Na maioria das vezes, as campanhas, as palestras são destinadas apenas às mulheres. Mas de que adianta você só olhar para a mulher se você não olhar com atenção também para aquele agressor? Existe uma medida protetiva, uma das medidas protetivas, que é o encaminhamento desse agressor para uma reabilitação. Então, ele tem que fazer um tratamento psicológico ou psiquiátrico. Eu vou falar para vocês que eu nunca vi isso acontecer. Então, só vai mudar a vítima, né? Então, terminou aquele relacionamento, aquela primeira mulher está com uma medida protetiva e daqui a pouco ele está vivendo novamente. De novo. E ele não sabe o porquê. É interessante que você que lida com isso, que vive com isso, vive disso, é uma especialista nisso, está dizendo que nunca viu, Nunca vi. né? Para você ver, Se imagina, você imagina nós, pergunta- meros mortais, né? Exatamente. A gente que viu muito menos ainda. E se você pergunta Impressionante. assim, mas o governo não tem dinheiro, não tem verba para isso. Mas a própria lei, a Maria da Penha, ela fala o seguinte, que o agressor ele é obrigado a ressarcir o Sistema Único de Saúde pelos gastos que o SUS teve com aquela teve vítima. com a vítima. Eu também nunca vi. Aí, tá vendo? Então, É muito se difícil. você Né? aplicar a letra fria da lei, você começa a resolver alguns problemas, né? Então, você vai conseguir ter um centro de tratamento para esse agressor. E essa verba, né, pode ser também vinda daí do próprio ato cometido. Bom, eu queria saber se existe ao contrário também. Né? Porque tem muita mulher que bate homem, né? Que agride homem, né? Aí a Lei Maria da Penha também cabe na situação inversa ou não? Não. Ela é exclusiva para mulheres A Lei Maria vítimas. da Penha, ela serve para a proteção das mulheres e também para aquelas que se consideram mulheres, tá? Independente do gênero. As trans. As trans. Isso. Agora, com relação aos homens, aquela mulher que, por exemplo, fizer um registro de ocorrência falso contra aquele homem, ela vai responder por uma denunciação caluniosa. Certo. E no caso de mulher que bate em homem, aí vai verificar o tipo de crime, se foi lesão corporal, não existe uma distinção pela vítima ser homem, mas a mulher também pratica um crime e ela vai responder por isso. Sobre esse aspecto, tenho mais uma pergunta. Aquela mulher nervosa. Vamos, não pode falar que é nervosa, não pode falar que é histérica. Ok, não vamos falar. Mas a mulher que assim, perde um pouco do controle e que fica instigando a briga. Né? O que o homem deve fazer? Porque a recomendação que eu sempre ouvi é assim, quando ela te irritar, primeira providência, saia de perto. Sai de perto. Exatamente. Saia de perto. Exatamente. Aí você sai de perto e ela ainda vai atrás de você, continua te irritando. Você Sim. vai perdendo a linha, vai perdendo a paciência. Saia de perto. Mas saia de perto até onde? Se ela mas vai atrás, continua implicando, Então, aí ela continua pode estar brigando. cometendo um crime de perseguição, então cabe um registro de ocorrência Certo. também contra ela. Hoje nós temos o stalking. O stalking ele tem sido uma reclamação muito grande dos homens, tá? Então,
toda atitude, no caso de perseguição, ela também é passível de um registro de ocorrência, de uma medida protetiva, né? Então, sim, ela responde por isso. Eu não estou dizendo que justifica, tá? Porque nada, absolutamente nada, justifica a agressão. Mas sim, tem mulheres que irritam mesmo, né? Que elas estão ali até com alguma intenção por trás de que ele perca o controle, bata nela ou agrida ela de alguma forma, aí ela vai lá e registra. Mas se não houvesse esse crescimento inflamado da discussão, ou seja, o cara não quer, mas ela quer a briga. O cara não quer brigar, mas ela quer brigar. Como é que fica uma situação dessa? É complexo, né? Porque, mais ou menos, né? Mais ou menos. Porque o ideal é sair de perto, né? Tem, esses dias eu até li uma coisa, uma piada, né, na internet, que o cara fala assim... lá vem o demônio da mulher. E aí, mas você não conta porque ela é um demônio. Exato. Entendeu? Então, assim, pois todos nós somos passíveis de erros, né? Enfim, mas existe. A maquininha da mulher, a cabeça da mulher é diferente da do homem. Certo. Muita coisa é cultural. Então, eu já vi muitas vezes a mulher brigando, sendo a chata, né? Ou então a histérica, que nem você falou, com o marido por causa do celular. E ela tá ali, ela tá sendo a chata, tá sendo a ciumenta, né? E ele não dá o celular, ou não deixa ver o celular, e falando que ela é a louca, a possessiva, né? E aí passa um tempo, e aí essa mulher descobre que o marido dela mantinha um relacionamento há tantos anos com uma outra pessoa, já tinha filhos. Então... depende o que leva essa mulher a agir dessa forma. Na maioria das vezes, é claro que existem exceções, né? Existe mesmo a questão da personalidade, mas você vê que é a mulher cobrando, é a mulher querendo cobrar algo que ela nem deveria cobrar, né? Que o respeito, eu acho que ele tem que ser mútuo. Exatamente. Mas ela está cobrando aquela fidelidade, aquele respeito, né? E uma hora... uma hora cai do cavalo. A casa cai. Doutora Aline, uma questão que teve uma senhora falou, essas medidas, a medida protetiva, o processo, demora, porque tem aquela história, a justiça é lenta. Pede ajuda, doutora. Isso, é muito importante essa pergunta, eu fico super feliz. É lento? Não deveria. Não deveria. E aí é que tá, por isso que eu Mas fico muito... Não, mas assim, eu fico muito feliz com essa pergunta, por quê? Porque, por se tratar de medida protetiva, o juiz tem até 48 horas para poder analisar o pedido. Então anda rápido, né? Exatamente. E dependendo da circunstância, a própria autoridade policial, ela pode deferir uma medida protetiva. E eu vou falar para vocês que eu só vi isso acontecer uma vez. Tá? Pois é. Então você vê que ainda tem muita resistência das autoridades... em aplicar a lei. Só nos ajuda aqui. A senhora falou, por exemplo, acontece um distúrbio qualquer de rua, a viatura ostensiva, a nossa 33º Batalhão, a PM passa, é uma briga, o cara se bateu na mulher, ou apanhou da mulher. Aquele policial militar, de imediato, ele pode tomar enquanto... autoridade do Estado tomar a medida inicial. E é claro que isso daí é para poder socorrer, para poder preservar. Perfeito, né? para evitar que aquilo exatamente. aumente. Depois isso vai ser encaminhado para o juiz, mas a autoridade policial, ela tem essa prerrogativa. Ação imediata. Exatamente. No caso, a nossa patrulha Maria da Penha, todo mundo vê aí aquele camburão com a faixa roxa, né? Dá um abraço, minha amiga, Ana Monac. Essas são as medidas protetivas. A senhora tem uma interface por causa da OAB Mulher próxima com esse segmento da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, né? Mais ou menos. É o que acontece. A gente acaba estudando muito, né? E por conta das palestras, né, dos eventos, a gente acaba estreitando laços ou então dividindo ideias. Né, dividindo ideias, porque todas nós queremos a mesma coisa e aperfeiçoar o nosso trabalho. Então, assim, eu também quero aproveitar e mandar um abraço para a Monac, que eu adoro Monac. E a gente precisa se unir. E uma das coisas que funciona é a viatura da Maria da Penha. Faz muita diferença. Eu costumo falar, se você é a mulher vítima de violência doméstica, ela também pode entrar no site do Tribunal de Justiça, que lá tem um link que você pode
fazer o seu pedido de medida protetiva. Só que o que deveria demorar menos de 48 horas, às vezes demora 1 semana, 10 dias. E aqui na nossa região agora, independente da companhia, independente de Paraty, nós temos a comandante Amanda, né? Sim, um abraço para a comandante Amanda. Encontrei com ela no outro dia. Parabéns também. E ela está à frente aí desse trabalho, né? São 11h30, nós estamos ao vivo e a gente agradece muito nossa imensa audiência, muita gente participando, outra só aqui observando. A doutora Aline Angelim, que é a da OAB Mulher e tem feito um trabalho diferenciado com os seus pares, exatamente em Angra, Paraty, Mangaratiba, nossa região aqui, sobre a questão da mulher, cidadania para a mulher. Vlad. Mas Erlúcia entrou aqui, a Edinha Sabino também, o Protege Consultoria também em serviços, a Laranjeira de Moraes também, a Gene Pires, a Isa Cris, a Tati Bessan, a Fefe Maia também está aqui. Cara, a vereadora Tite Brasil tá mandando um abraço para você, tá, Aline? Essa aí defende com garra mulheres vítimas de violência em Angra dos Reis. Um abraço para a vereadora Tite. A gente está aqui repassando algumas perguntas, né? Muitas das perguntas que fizemos aqui, muitos dos exemplos que citamos aqui, veio da nossa audiência. Tem mais uma pessoa aqui que pede para não se identificar, a gente não vai identificar. A mulher tem vergonha e o pior é quando a violência tem sido feita por um companheiro. Agente de segurança, por exemplo. Aí complica ainda mais, né? Quando o companheiro é um agente de segurança, ou é um policial, ou é um juiz, bombeiro, ou bombeiro, seja lá o que for. Acho que fica mais difícil ainda para essa mulher reagir, né? Sim. Como nós dissemos ali no início, não existe, né, uma característica específica para designar que aquela mulher vai ser vítima de violência doméstica ou que aquela mulher é. E da mesma forma o agressor. Não existe aquela pessoa que você vai olhar para ela e vai falar assim, ele não pode ser um agressor, porque ou ele exerce um cargo público, ou por conta da idade, da condição financeira ou status social. É óbvio que para esposas e companheiras de algum policial, seja ele civil, militar, federal, isso é muito mais difícil por conta do medo que elas têm. Tá? Então, sim, eu vejo essa diferença. O fato, doutora Aline, da pessoa, a mulher, companheira, filha, ou sei lá quem que foi agredido, saber que o cidadão tem uma arma em casa, isso é um fator muito complicado, né? Sim, mas a arma, por exemplo, se essa mulher, ela pede uma medida protetiva ou ela registra uma ocorrência, a busca e apreensão da arma, aí também é uma coisa boa. Eu nunca vi um juiz se negar a retirar a arma da casa daquele agressor, tá? Então, isso é algo que não seria tão difícil. O difícil é quando ela não tem nem tempo de registrar essa ocorrência ou pedir essa medida protetiva, né? Tem um caso de uma senhora que ela disse que tá difícil para garantir que realmente ela tenha paz. Ela agora tem até, recentemente a gente abordou, tem uma lei do governo do estado que tira a mulher, dá um abrigo para ela ficar protegida. Mas no caso dela tem filho, tem não sei o quê, e aquela medida protetiva, manter até X metros de distância. Como garantir isso? Então, exigindo que a lei seja cumprida. Por exemplo, mulheres vítimas de violência doméstica. Quando elas decidem se mudar, porque não são elas quem tem que sair de casa, tá? São eles. Exatamente. Agora, quando elas saem de casa, seja para ficar mais perto dos seus outros entes familiares, né? Do seu ciclo, né, de apoio, seu círculo de apoio, o que acontece? Elas têm direito de matricular seus filhos na escola da rede pública mais próxima desse novo lar. Na verdade, a vítima de violência doméstica, ela está tendo cada dia mais, por conta desses números, das políticas públicas, que essa estabilidade para poder começar uma nova vida, né? Então, ela pode procurar abrigo em outro lugar e não se preocupar com a questão
do estudo do filho, porque é lei. É obrigatório que seja cedida uma vaga para essa criança. Tem uma pergunta aqui meio diferente, que ela diferente no meu ponto de vista. Ela disse que ela tem um relacionamento com uma outra mulher. Se aplica a Sim. questão também, que aí eu não sei como Sim, se funciona o aplica, casal sim. lá, Sim. mas é diferente da mulher trans. A mulher... Mas se aplica sim, porque Sim. Por uma favor, delas doutora. se reconhece como mulher, Sim. né? E a outra... Exatamente, então sim, se aplica. Então mantém-se exatamente essa questão, né? Mandar aqui um abraço aqui a Vivi da Monsuaba passando aqui, mandando um beijo, um abraço aqui pra gente. Obrigado, Vivi. Vlad. Ana Rosa também, o Rafa Carvalho também, baixista, a Andréa Weber também está aqui com a gente. Bom, Aline, por que a violência contra a mulher cresceu tanto, né? Apesar de todos esses aspectos que você já colocou, e deverá crescer mais ainda se a gente não mudar os homens do futuro. Aí eu estou falando das crianças. Você não acha que nas escolas deveria ser obrigatório uma educação para os meninos em relação às meninas? Sim, eu acho que tanto para os meninos como para as meninas também, né? Porque a mulher, ela precisa aprender, né, a ver o que é um relacionamento sadio. E às vezes o que ela tem em casa não é um exemplo disso. Então, nós temos mulheres que são vítimas de violência doméstica, porque quando criança elas viram a mãe passando por isso e acreditam que é necessário se sujeitar à violência doméstica para manter o casamento, que isso é normal, que não existe um relacionamento sadio. Então, as meninas também precisam aprender, né, a enxergar a importância do respeito na vida. E aos meninos, sim, porque... que nem eu falei com vocês ali no início, existe a questão da medida protetiva, onde você vai levar aquele agressor para poder se tratar. Então, se você já começa a tratar dois meninos, né, enquanto criança, enquanto jovens, a disciplinar, a mostrar o respeito e também a lei, né? Porque tem gente que... Sim, só funciona com a lei. Exatamente. E mesmo criança, mesmo adolescente, você vê que cada um tem uma personalidade, Sim. né? Então, é isso sim. Na escola deveria, mas todos os tipos de informação, principalmente a questão da importunação sexual, que é muito presente aqui na cidade, em todas as escolas. Também independente da idade, doutor? Eu acho que para informação sim, né? Porque educando os jovens, né? Não, as crianças... a importunação É sexual é em todas as idades? Sim, mas o que... Por exemplo, pela OAB Mulher, nós já fizemos muitas palestras, já levamos essa informação para várias escolas. E também para igrejas, tá? Porque a gente também precisa saber falar, dependendo da religião, de uma forma que se encaixe no que aquela religião defende, né? Mas o que acontece? Se você vai fazer uma palestra explicando sobre importunação sexual, óbvio, respeitando o linguajar daquela faixa etária, né? Tudo, você se surpreende. Nós fizemos, no ano retrasado, muitas palestras nas escolas e nós recebíamos muitas denúncias das crianças que iam na casa da amiga fazer trabalhinho de casa e aí acabava dormindo na casa da amiga. E aí a gente está falando de criança de 10 anos, tá? Sim, e presenciava. E acordava com o pai da amiguinha botando a mão dentro do short. Olha. Então, assim, sim, você tem que explicar para os seus filhos, para os seus sobrinhos, o que é permitido. E não é porque é um adulto que o adulto pode fazer aquilo com você. Então, sim, eu acho que todos os tipos de informações você tem que levar. Várias pessoas aqui elogiando muito a forma como a senhora está se expressando aqui, a nossa condução, a gente agradece muito. Tem aqui o Eduardo Pato Rocco mandando parabéns, doutora, pelo seu trabalho. Obrigada. A Andréia está aqui, muito pertinente essa entrevista. Outras senhoras aqui comentando. Hoje está um programa que é muito voltado para a mulher, mas que bom que os homens também estão aqui. Sim, é muito importante. Mas que importante, é hora da transformação. Queremos uma sociedade melhor. Exatamente. E independe da classe social, independe do nível de escolaridade. Então, assim, é o meu trabalho como mãe de 2 meninos, ensiná-los como que eles devem tratar, não só as meninas, mas os outros colegas dele de escola, do convívio social. Mas, na minha casa, eu tenho feito esse trabalho. O que não quer dizer que seja fácil, não, porque são crianças, às vezes estão conversando com os amiguinhos, eu já tenho um que está na pré-adolescência, e às vezes se refere a uma menina. Não é assim que se fala.
Então, assim, o legal é que até os amiguinhos dele já sabem qual que é a bandeira que a mãe defende, Sim. né? E aí já começa... Tá contaminando aquele grupinho, Sim, né? sim. Com uma educação legal. Então, veio uma pergunta aqui da Ilha perguntando se tem algum tipo de trabalho nesse sentido na Ilha Grande, de forma específica no Abraão e em algumas praias. O motivo a gente já sabe que é questão Sim. complicada, envolve até... Na Ilha Grande, primeiramente eu gostaria de chamar a atenção, né, até mesmo para as autoridades, por quê? Porque, principalmente no Abraão, existe uma questão que aqui no continente nós não temos. As mulheres lá que são vítimas de violência doméstica, elas encontram diariamente com seus agressores nas padarias, nos mercados. Então, elas não têm paz, elas vivem com medo 24 horas por dia. Tá? Existe, se eu não me engano, um grupo chamado Mulheres da Ilha. Eu não sei se ainda esse grupo está ativo, né? Mas é um grupo de mulheres do Abraão que se reuniu justamente para poder levar informações pela OAB Mulher. Sempre que nós recebemos o convite ou vemos alguma oportunidade, nós vamos. Esse ano eu estive lá no Abraão para poder fazer uma palestra, né, sobre violência doméstica, mas eu desconheço que tenha um programa específico para dar esse suporte nessa atenção. Perfeito. São 11 horas e 41 minutos, estamos ao vivo aqui com a doutora Aline Angelim, da OAB Mulher, pontuando e principalmente explicando passo a passo para as mulheres e para os homens que existe uma coisa chamada lei. Cumpra-se. Doutora, já caminhando no fechamento, quais são as portas de entrada para as mulheres que por algum motivo nos assistiram aqui ou posteriormente alguma amiga vai falar assim, vai lá, entra no nosso YouTube, o YouTube da Rasca Web e tem detalhes dessa entrevista, porque ela pode ter às vezes uma dúvida e vai dar o momento para ela sair dessa questão complicada. Então, eu vou fazer, se vocês me permitirem, né, algumas favor, pinceladas fique à vontade. do que eu acho muito importante. O primeiro, para quem é amiga ou familiar de uma mulher vítima de violência doméstica, é não julgar ou porque ela se recusa a registrar uma ocorrência, porque ela se recusa a se divorciar, não julgue. O segundo se você essa mulher que está passando por um relacionamento abusivo, é vítima de algum tipo de violência, você não se preocupe, você o seu direito de quantas vezes quiser se consultar. E rapidinho, falando em consultar, na semana passada entrou em vigor uma lei que determina que toda mulher vítima de violência doméstica ela tem atendimento prioritário no SUS, tá? Que Então, ótimo. isso é uma alteração recente. Então, assim, sejam 2, 3, 4 vezes, até as mulheres que vão ao meu escritório, elas só resolvem seguir com o divórcio ou com a medida protetiva depois de umas 3, 4 consultas. Então, assim, essa mulher, ela precisa de atenção, tá? Então, é isso, você respeitar o tempo dessa mulher, você não julgar essa mulher. E as portas de entrada, nós temos a delegacia, né? E a DEAN. Hoje, né, comandada pela doutora Vanessa, um abraço para a doutora Vanessa, é uma delegada exemplar, está fazendo muita diferença também aqui na cidade. É um direito seu ir à delegacia, ser atendida lá e registrar uma ocorrência. Você pode ir à Secretaria de Ação e Desenvolvimento Social, porque lá também eles fazem um trabalho bem legal de informação, né, e eles vão te encaminhar direitinho de acordo com a sua necessidade, o que você precisa. E óbvio, a OAB, né? Então, nós temos a OAB Mulher, que é a OAB Mulher, ela realiza esse atendimento de orientação, não atendimento nós não podemos advogar para a vítima pela OAB, tá? Mas nós damos toda a orientação do que essa mulher precisa e onde ela deve procurar. E também temos a Ouvidoria da Mulher, faz 1 ano que foi inaugurada, tá? Também é uma sala dentro da sede da OAB daqui de Angra, onde as mulheres podem ir lá para poder realizar denúncias. Tá? Denúncias sobre mau atendimento. A recomendação é sempre denunciar? Olha, para mim a recomendação é se proteger. Então, às vezes, você precisa de uma medida protetiva. Olha, a gente costuma falar aqui, com frequência, sobre a importância de denunciar o agressor, pois só assim a mulher divide o terror com ele. Se não denunciar, só ela vai sofrer o terror.
né, de se relacionar com um agressor. Quando ela denuncia, aí esse terror é dividido com ele, com o agressor, porque a família dele saberá disso, os amigos saberão, os colegas de trabalho saberão, o patrão dele vai saber também, os clientes dele vão saber também, os vizinhos vão saber também, e até a polícia vai saber. Então o terror é dividido com o agressor quando ela escolhe denunciar. Aí o agressor também passará a viver esse terror pelas ações que ele mesmo cometeu contra a mulher. O terror deixa de ser só dela. Outra, qualquer situação é melhor do que a situação de conviver com o agressor, né? Sim, não, sem dúvida alguma. É tudo muito difícil, nada é fácil, mas a vida, né, ela tem que ser preservada, tanto na sua integridade física como na sua integridade psicológica. Tem uma frase que eu vou dizer assim, pô, aquela máxima, né, que nem todo homem, mas é sempre um homem. É verdade. É uma verdade. É verdade, é verdade. E é aquilo, nem tudo é violência doméstica, mas você tinha me perguntado anteriormente, eu acho que eu não respondi. A sociedade, sim, ela está doente, mas a gente verifica que é a correria do dia a dia, o uso exagerado de medicações, um próprio nicho, né, familiar desequilibrado. Isso vai fazendo com que cada geração cresça mais adoentada. Então, a importância é que a mulher ela se proteja, ela tenha uma proteção, porque nem sempre você vai conseguir que aquela autoridade chegue no momento oportuno para poder te socorrer, Pois né? Então, a proteção em primeiro lugar. Reta final, Renato. A gente só lembra que a delegacia aqui da mulher, a doutora Vanessa, sua equipe, está aqui do lado da 166DP, o doutor Coutinho. E a OAB Mulher, que temos Isso, aqui... fica na rua Coronel Carvalho, número 488, sobre a loja, tá? E tem a Via CRES nos bairros, aí você pode chegar também, vai ser atendido, e a Secretaria de Ação Social do lado do teatro. Aline, onde é seu escritório? Você falou assim, porque chega lá no escritório, não sei o que lá no escritório. Onde fica o escritório? Como advogado, a gente não pode fazer a publicidade. É mesmo? Né? Não, Nós aí, tá vendo? Não podemos sabia. fazer a publicidade, Não sabia a OAB disso. não permite, Aham. né? Mas, de qualquer forma, eu tenho certeza que lá nas redes sociais as mulheres vão me encontrar, Vão te encontrar. se precisar do meu serviço. Muito bem, os microfones e as câmeras da Rasca Web do programa Malha Fina são seus, são suas, para as suas considerações finais, por favor. Bem, eu acho que o que é mais importante já foi debatido aqui, já foi falado, mas é ressaltar para a mulher que ela tem lei que a protege patrimonialmente, tá? Tanto ofertado pelo Estado, pelo município, como também o patrimônio do casal, tá? Se a questão financeira for um diferencial, ela deve ser informada de que aquele agressor ele pode ser impedido de realizar qualquer tipo de contrato de compra e venda, ela pode ter direito a uma pensão alimentícia liminarmente. Então, lei para proteger a mulher nós temos bastante, vamos só colocar em prática, né? Muito obrigado. A advogada Aline Angelim deu aula pra gente hoje aqui sobre as condições da mulher no mundo tão violento e com agressores tão estúpidos por aí. Meu amigo agressor, meu amigo não que você não é meu amigo, tá? É jeito de falar. Seus dias estão contados, cara. Uma hora sua casa vai cair. E aí você vai ver o que é bom pra tosse. Renato? Ok, a gente te Acabou. agradece muito, doutora Aline. Sempre que a senhora precisar campanhas do OAB, qualquer coisa, a Rasca está à disposição da OAB e, consequentemente, em especial, a OAB Mulher. Muito obrigado. Obrigada, eu que agradeço. Parece até ensaiada, que a gente- coisa é afinada. A gente ama as mulheres, né, Renato? Nunca encostei a mão numa mulher, meu amigo. Eu acho assim um absurdo de uma covardia infinita o que esses caras fazem por aí. Só crescem pra cima delas, né? Pra cima da gente não crescem, né? Pra cima dos polícia não crescem, né? Só cresce pra cima da mais fraca, né? Isso tem nome. Covardia. Vocês são covardes, agressores, covardes, e seus dias estão contados, sim. E aquele negócio, né, Renato? A gente fala que também no Malha Fina, quando a polícia botar a mão em você e você for pra cadeia, lembre que bandido que tá lá dentro da cadeia também tem esposa, tem filha, tem sobrinha, tem mãe, e eles têm horror a agressores como você. Então seus dias estão contados, sim, pode ter certeza disso aí. E nem sempre tem uma cela separada. Não, logo não no tem não. início. Vai ficar junto, tá bom? Muito bem, daqui a pouco a gente volta. Esse é o Malha Fina da Rasca Web.